Bom dia, meu nome é João Henrique e hoje vou apresentar o nosso projeto integrador sobre mediação. A minha equipe consiste nos seguintes membros: Clarissa Bezerra, Giovana Brito, Giovana Cardoso, Ingrid Rafaela, eu, Maria Eduarda Alves e Sara Evelyn. Bom, gente, nosso projeto foi uma cartilha que dá noções gerais sobre a atividade da mediação, que é expressa na Lei 13.140 do ano de 2015. E o que é a atividade de mediação? Bom, a atividade é exercida por um terceiro, que deve ser imparcial entre ambas as partes, e esse terceiro simplesmente vai sugerir criar uma solução para resolver uma controvérsia entre essas partes. Porém, ambas as partes precisam concordar, consentir em utilizar essa solução para suas respectivas controvérsias. Bom, falando um pouco sobre a origem da mediação, ela já ocorria há centenas de anos em países como China e Japão, e em décadas mais recentes, nas últimas décadas, ela foi ganhando cada vez mais espaço nos Estados Unidos. Já a mediação comunitária e trabalhista se deu com a origem das políticas de ampliação ao acesso à justiça. Bom, agora eu vou falar sobre algumas das características da mediação. Primeiramente, ela tem 40 minutos no mínimo de duração e é usada quando as partes têm algum vínculo entre si. Ela evita a morosidade do judiciário, ou seja, ela evita a falta de rapidez do judiciário. Ou seja, o processo ele tende a ser mais rápido do que caso fossem utilizar do judiciário. E tem a função de reaproximar as partes e faz com que ambas cheguem a um acordo que seja vantajoso para ambas e sem precisar acionar o judiciário. Agora eu vou falar sobre os princípios da mediação, que estão previstos no artigo 2º da Lei de Mediação. O primeiro é a imparcialidade e isonomia. Obviamente, o mediador sempre tem que ser imparcial. O segundo é a oralidade e informalidade. Nesse caso, o mediador sempre tem que deixar as partes o mais confortável possível, para que elas se sintam à vontade, para que elas se sintam mais próximas e menos tensas, sabe? Tanto entre si quanto do próprio mediador. A autonomia de vontade das partes também é um princípio, e a busca do consenso das partes, visto que as soluções do mediador só são aderidas quando ambas as partes consentirem nisso. E a confidencialidade e a boa-fé. Obviamente, o mediador ele tem que manter a confidencialidade de cada caso. Esse conceito eu já expliquei boa parte dele, mas sempre é bom ressaltar a necessidade de imparcialidade do mediador e da importância de facilitar o diálogo entre as partes, né? Ele deve sempre deixar as duas partes bem confortáveis na mediação e, claro, a mediação deve ser utilizada em conflitos multidimensionais ou conflitos mais complexos, digamos assim. Nesse tópico, eu vou falar sobre as pessoas que podem utilizar da mediação. Bom, em geral, pessoas físicas ou jurídicas que estejam envolvidas em algum tipo de conflito ou litígio referente a direitos disponíveis e, obviamente, que tenham a necessidade ou o desejo de negociá-los, enfim, resolvê-los, né? As partes precisam ter o interesse de resolver, conciliar-se, enfim. Por fim, essa última página trata sobre a previsão legal da Lei 13.140 de 2015, a Lei de Mediações. E aqui temos alguns artigos importantes dessa lei, no caso o artigo 2º, que trata sobre os princípios, qual eu já falei aqui, o artigo 4º, que dispõe sobre a designação do mediador, o 9º trata sobre quem pode atuar como mediador extrajudicial, e por fim o artigo 43, que dispõe sobre os meios que podem ser utilizados para realizar a mediação. No geral, foi isso. Muito obrigado pela atenção.